Olá, gente. Então, aqui é o João Tavares, João Carvalho, ah, falando para vocês aqui dos Mistérios de Deus, para fazer então um resumo sobre o que nós falamos a última vez. Nós falamos sobre o sangue e falamos que há a necessidade do sangue cair na Arca da Aliança para ser feita oficialmente a perda dos pecados. Ah, E sem o sangue, como vocês verem, o sumo sacerdote jogando sangue no pessoal, depois ele virava e jogava o sangue na parte oriental da arca. Foi a instituição que Deus criou, que deu para a gente, devido à sua misericórdia, para pagar os nossos pecados. Isso era feito no dia de expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, na tenda do tabernáculo, e é lá onde estava a arca da aliança. Então já sabemos que o sangue é necessário para o perdão dos pecados, e sem o sangue os pecados não seriam perdoados oficialmente. E os dois bodes? A história dos dois bodes é uma história bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois que eu tenho aprendido um pouco mais da cultura hebraica. É muito interessante que eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, no dia de expiação, Deus falou para o sumo sacerdote, para Arão, para pegarem dois bodes e fizerem a sorte dos bodes, e um bode seria para o sacrifício de Yalvar, que mataria o bode do mesmo jeito, respingaria o sangue na arca do lado oriental, e no povo, esse era o bode que ia ser sacrificado para o nosso Deus. E o outro bode é o chamado bode emissário ou Azazel, como fala as Escrituras. Então, nós lemos aqui em Êxodo 30:10, e tem uma coisa fascinante que eu gostaria de mostrar para vocês. E uma vez no ano, quer dizer, no dia de expiação, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez por ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Então, no dia na festa de Deus, na festa da expiação, ele fazia isso. Ele trazia os dois bodes, ele orava, punha a mão num bode e orava e colocava os pecados de toda a nação de Israel em cima desse bode. Agora, é interessante que a Bíblia fala que esse bode era solto no deserto. É bastante interessante isso. Eu acredito que eu tenho aqui, eu devo ter colocado aqui em algum lugar. Aqui está. Então Arão fará chegar o bode sobre ao qual cair a sorte do Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Esse era o bode do Senhor. E o outro bode, mas o bode sobre que caía a sorte para ser o bode emissário, apresenta-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como um bode emissário. Então, vocês não acham que é interessante isso? Porque quem peca, morre. A alma que pecará, morrerá, como já falamos isso antes. Então, por que o bode carrega todos os pecados da nação de Israel e Deus falou simplesmente para deixar esse bode andar no deserto? Aí vem a pergunta. Se o sangue daquele bode não é derramado, como pode ser os pecados da nação de Israel ser perdoado? Mas, não, 20, 30 anos, a gente sempre pegou isso, mas quando eu comecei a entender mais a cultura hebraica, a gente passa a lidar umas coisas com outras. E embora não esteja na Bíblia os pequenos detalhes, note bem o que eu achei na Wikipedia. Isso foi o que eu ouvi do Michael Rood quando ele falou do bode emissário, daí eu conectei uma coisa com outra. Bode emissário é o bode que seria solto no deserto, como fala as Escrituras. Entretanto, mais tarde, os rabis interpretaram que Alazazel, como Azaz, era o nome desse bode, Azazel, era como Azaz, como montanha rochosa, de onde o bode seria jogado. No judaísmo rabinical, Mashiná,
seguindo os textos bíblicos hebraicos, fala claramente que o bode era guiado, e guiado, é claro, para um homem bem justo, e chegando a um penhasco, o bode era jogado para baixo. O penhasco era bem alto e rochoso, que antes mesmo do bode ter passado na metade do caminho, ele ia batendo nas rochas na medida que caía, e ele começava a se despedaçar. Homens que ficavam observando nos rochedos e viam que o bode tinha morrido ou quebrado em pedaços, eles passavam, tem um erro aqui de português, eles passavam a mensagem, para outros mensageiros que levavam o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, ouvindo que o bode tinha despedaçado, voltava a continuar a cerimônia com outras partes rituais. Então, eu quando vi isso, primeira vez falado pelo Michael Rood, e conectei os pontos, né? Na realidade, o pecado, para ser perdoado, o sangue tem que ser derramado. Mas esse bode não derramava, a Bíblia não falava. Mas aqui está dando para entender melhor. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em acreditar no que está escrito aqui por esse judaísmo rabinical. E só os hebreus sabem disso. E o que eles falam que o bode, Azazel, era levado por um homem bem justo, por uma montanha alta de rochedos, montanha alta, e de lá o bode era jogado. Enquanto o bode caía, ele ia se despedaçar, e os homens que ficavam no decorrer do caminho viam que o bode tinha morrido, que o sangue tinha sido derramado, e assim então sendo o pecado das pessoas perdoados. Mas isso aí é uma coisa que vem da cultura judaica, que eu não tenho problema em entender isso, mas eu achei interessante vocês saberem disso, né? Porque o pecado realmente, para ser perdoado, o sangue tem que ser derramado. Se vocês podem ler aqui em Hebreus 9, 22, podemos ler aqui: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então aqui está uma outra passagem, e há mais passagens na Bíblia, muito mais passagens na Bíblia, que fala que sem sangue o pecado não tem jeito de ser perdoado. Então quando eu vi o Michael Rood, eu fiz uma pesquisa na Wikipedia, e eu vi que realmente na cultura judaica, na cultura rabinical, que seriam rabi, seriam os mestres deles, né, os sacerdotes deles, que isso está na cultura deles, que o bode realmente que carregava o pecado do povo tinha de ser jogado para baixo e morto. Aqui vocês podem ver como vai ser o futuro de Satanás, do diabo. Eu cresci na Bíblia, eu cresci na igreja que por décadas e décadas falavam que Satanás e qualquer espírito não podiam ser destruídos por Deus. Por incrível que pareça, isso era ensinado e todo mundo acreditava, inclusive eu. Eu sempre acreditei, bom, Deus não vai, já é espírito, não tem jeito de destruir espírito. E aí você pode pensar, peraí, Satanás vai carregar todos os pecados do mundo nele, e Deus não vai conseguir matar ele, não vai conseguir destruir ele. Mas fala claramente que quem peca morre. A Escritura fala disso claramente. Toda alma mortal que pecar, essa morrerá. Em vários termos. Se você tiver o pecado e o pecado não for perdoado, esse pecado vai lhe matar. Não há jeito de olhar de outra maneira, gente. Tem muita gente que não gosta de olhar isso, mas essa é a pura verdade. Como pode então Satanás carregar os pecados de mais de 6 mil homens, mais de 6 mil anos das pessoas que pecaram, e que Deus vai colocar esses pecados tudo nele? E como é que Deus não pode matar ele? Aí descobri que tem também uma outra escritura que fala claramente que Deus vai matar Satanás. Fala claramente, não era parte desse estudo, só veio na cabeça agora que um fogo sairá do meio dele e consumirá ele. Realmente, Deus é o nosso Deus. A gente tenta pensar no nosso Deus como uma maneira carnal. A gente não consegue entender o poder que Deus tem. Yehová, Deus Pai,
Ninguém consegue entender na mente carnal tamanho esse poder. Olha o universo, estrelas, de trilhões de estrelas e milhões de anos-luz uma da outra. E Deus tem tudo isso controlado. E Ele sabe todos os nomes das estrelas por nome. Então aqui está. Então vocês podem ver aqui que como vai ser o final de Satanás. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Isso foi um novo entendimento que eu tive, que eu não conseguia entender na Bíblia como é que o bode poderia ser solto no deserto carregando o pecado do povo e nenhum sangue tinha sido derramado. Mas na realidade, como fala aqui nos textos bíblicos hebraicos, isso acontecia com aquele bode. Para mim não tinha problema. Eu gostaria só de passar isso para vocês verem isso. Então, na próxima vez no nosso próximo estudo, nós vamos começar a falar sobre a composição da arca e o que fala a Bíblia sobre a arca. Então, espero